chamo Andrea, né? Eu sou nascida e criada em São Gonçalo. Eu tenho 23 anos e eu tô falando porque eu acho que é importante para o restante da minha história. E eu acho que é importante exatamente pelo que eu comecei, porque escrever essa narrativa autobiográfica é difícil, né? E eu já fiz isso algumas vezes por Everardo. Eu me formei aqui na UF, eu entrei na UF em 2016 e me formei em 2020, vou falar um pouco mais sobre isso, então já fiz isso outras vezes, só que dessa vez eu tentei pensar um pouco mais nessa narrativa autobiográfica aproximada da minha relação como professora, e eu fiquei pensando, gente, mas né, como que eu vou escrever uma narrativa e vou contar uma história para pessoas que às vezes têm mais tempo de profissão do que eu tenho de idade? É uma coisa... E aí eu fiquei pensando sobre isso, enfim. Então, eu começo... Por isso que eu acho importante começar falando que é uma narrativa de incertezas, né? De inícios, de começo de caminho, né? Eu estudei numa escola particular, só que bem pequena, de bairro, aquelas simples. Naquele bairro onde escola pública é o medo, né? É o castigo. Ó, se ficar de recuperação, vai para a escola pública. Então, eu estudava nessa escola particular, que era um pouquinho melhor. Mas era uma escola limitante, de certa forma, bem uma bolha, todo mundo do bairro estudava ali. E era uma escola onde meu pai é caminhoneiro, minha mãe é auxiliar de produção, e era difícil assim de pagar mesmo assim. Então eu tenho um irmão mais novo que conseguia bolsa, tinha eu, e aí eu não queria mais ser esse peso, e aí juntando tudo isso e aquela situação limitante que eu achava que era aquela escola, eu queria experimentar algo diferente, conhecer pessoas diferentes, talvez experiências diferentes. E aí eu quis ir para uma escola pública. Meu pai ficou desesperado, em especial porque quando eu fui para essa escola pública, que é o Colégio Estadual Davi Capistrano, não sei se alguém conhece, foi logo no primeiro ano, teve uns 3 meses de greve direto. Meu pai ficava desesperado, falando, não, mas como assim, minha filhinha? E enfim, mas quando eu cheguei nesse colégio, eu me deparei com um cenário diferente do que era passado para mim nessa escola pública, né? Então não era uma escola onde os alunos eram violentos e tinha briga todos os dias e os professores não ligavam para nada e a direção queria mais que você se ferrasse. Não era essa escola que eu encontrei. Era uma escola que, ao contrário, fazia saraus, era uma escola que os professores se preocupavam, que tinha sabe, onde o aluno ele não era visto como um sem futuro, enfim, eu fui só uma semana, eu lembro no meu terceiro ano, eu fui a 3 passeios. Era uma coisa diferente, era uma escola que eu nem sei se isso é real, sabe? Nem sei se em outras escolas isso acontecia. Eu sei que era foi muito especial, foi um momento especial onde eu encontrei pessoas que realmente se dedicavam muito, professores e colegas também muito que me acompanham até hoje numa trajetória muito interessante, muito feliz. E aí nesse contexto, né, onde eu via professores inteirando para pagar feira de ciências pra gente, onde eu via a gente se dedicando ao máximo, acreditando na educação, acreditando no futuro daquelas crianças que éramos nós, eu queria ser igual a eles. Né? Eu me identificava com aqueles discursos daqueles professores, achava que o que eles falavam era importante. E eu com certeza não tinha noção do que estava por vir, né? Das dificuldades que estavam por vir.
não tinha noção que o buraco era muito mais embaixo, mas eu queria aquilo. E aí por conta disso eu segui, e aí escolhi, eu sempre quis ser veterinária, depois eu quis ser advogada, mas foi só ali já no ensino médio que eu decidi ser professora, muito por influência desses professores, porque eu queria ser como eles, eu queria ajudar essa garotada como eles me ajudaram também. Deixa eu ver aqui. E aí foi nesse contexto também que eu cheguei aqui na UF. Eu cheguei em 2016.2, né, no segundo semestre. Quando eu cheguei na UF foi também muito interessante porque eu percebi que eu não era tão inteligente quanto eu achava que era. Então, uma aluna que era uma aluna de 10, uma aluna que sempre teve muita facilidade com as coisas, começou a perceber que texto acadêmico era muito difícil, começou a ter muita dificuldade com algumas coisas, com administrar tempo, ter que estudar com frequência, que eu não precisava antes, e aí isso começou a me desesperar um pouco, me deixar muito nervosa. E aí, como eu entrei também nesse contexto de precisando ajudar meus pais de certa forma, eu queria acabar logo as disciplinas para ganhar dinheiro, né? Eu precisava acabar logo, precisava sair logo daqui, então eu não conhecia uma universidade que era uma universidade atlética, essa universidade de trote, quase não frequentei muito essa universidade não. Então eu queria fazer as disciplinas, eu queria passar por aquilo, ainda mais porque eu me deparei com essa dificuldade, né, de assimilar muitas das coisas que passavam aqui, que antes eu não tive acesso. Então eu criei essa resistência e eu queria passar logo e pegar o máximo de disciplinas. Eu lembro que tinha uma disciplina, inclusive com a Patrícia, que era tarde, aí eu ficava das 9 da manhã, aí almoçava e tinha a disciplina de 2 às 4, não sei, e aí depois à noite pegava de 6 às 10 e era uma loucura, mas porque eu precisava fazer o mais rápido possível, porque eu precisava me formar, porque eu precisava trabalhar, porque eu precisava de dinheiro. E, enfim, mas mesmo assim mesmo sendo, tendo essas pressões, esses medos, essas inseguranças, e que inclusive me acompanham ainda um pouco, foi um momento muito bom a passagem pela UF. Eu acho que esse contato com a natureza que a UF traz também ajuda bastante nisso. As pessoas que a gente encontra e a sala de aula talvez traga esse momento de sufoco, mas sei lá, quando a gente sai, acho que dá uma relaxada, a gente olha para cima e a coisa que a Patrícia falou da luz, né? Isso dá e a UF traz isso, e foi um momento também que me abriu portas. A UF me abriu portas de pensamento mesmo, de mentalidade, que foram muito importantes mesmo para mim. E um momento muito importante foi a residência. A residência pedagógica foi um projeto que foi 18 meses, né, 1 ano e 6 meses, que a gente esteve exatamente fazendo essa ponte entre a universidade e a escola. Então éramos universitários que, junto com professores da universidade e com os professores da escola, a gente criava projetos, lia de Bell Hooks, Paulo Freire e tudo assim, e pensava a educação, e com reuniões e debates, e assim foi um presente para mim, porque me deu assim esse chão que eu precisava para já começar, né? Ferramentas, talvez, um pouquinho de casca que eu precisava para chegar na escola. E foi um momento de muito aprendizado. É muito triste vocês não estarem vendo, porque eu botei várias fotinhos aqui, tem fotinhos dos alunos. Eu gosto de fotinhos. Enfim, e aí um pouco antes da residência, eu já tinha começado a dar aula no pré-vestibular, ali no Alonguinho. Eu dava aula à tarde, era tipo um reforço para os alunos, no pré-vestibular que eu fiz, da UF mesmo.
E foi legal, eu aprendi bastante, mas eu não sabia muitas coisas, então eu tive que estudar, porque eu sou péssima com datas e nomes, e sempre fui, e eu precisava aprender essas coisas. E foi aí que eu comecei a aprender. Logo depois eu peguei algumas turmas, e aí tinha turmas, eu lembro, uma turma de atualidades. E eu falei, caraca, como que eu vou fazer um currículo de atualidades? E aí eu tentei criar um currículo pensando, né, uma coisa mais horizontal, que a gente pudesse pensar com os alunos o que é atual e tal. Foi uma turma muito interessante. Logo depois, junto da residência, eu entrei, comecei a dar aula numa escola que tinha uma pegada mais militar e tal, preparatório militar, que tinha uma direção horrorosa, super opressora para os alunos e para a gente, mas que também trouxe alguns aprendizados, desde preencher diário, que não sei se vocês lembram, mas a gente tem que aprender em algum momento, e como eu aprendi há pouco tempo, eu lembro. Desde preencher diário até saber como se portar. Então, por exemplo, eu tinha turmas de adultos, e essas turmas de adultos me analisavam dos pés à cabeça, e não achavam que eu tinha capacidade de estar ali, né? Então, deduravam, e por ser mulher, pela disciplina que eu dava, pela idade que eu tenho, né? Então, pelas roupas que eu vestia, pelo jeito que eu falo, que ainda mais com os alunos é um jeito mais descontraído. Então, saber lidar com essas inseguranças, né? Se aproximar dos colegas professores e tentar criar laços também. Então, todas essas coisas a gente vai, né, aprendendo no início da profissão. Aprendi nessa escola. Logo depois que eu me formei também, eu comecei a pós, que eu fiz uma na Cândido Mendes, que foi à distância, em educação, na verdade é ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras, na Cândido Mendes. E aí depois eu fiz uma que é quase a mesma coisa na FRJ, que também foi muito interessante. E aí nesse mesmo contexto, pegando todas essas escolas e aprendendo muito. Esse ano eu estou também com muitas turmas, dando aula de filosofia, sociologia. Só que eu sempre, desde a graduação, eu lembro que inclusive com o pessoal da residência eu falava que não fazia sentido, para mim não fazia sentido o mestrado acadêmico, porque é isso, a academia já era para mim uma coisa de falar dentro da bolha. Não é uma crítica, é importante também, mas para mim não fazia sentido. Eu queria mergulhar, era dentro da escola, era na educação. E então eu já tinha vivido a residência, já tinha feito muito sentido para mim. E aí eu fiz essas duas especializações em ensino de culturas africanas, tal, em África. E aí, no meio da especialização do IFRJ, veio abrir as inscrições para cá. E eu falei, ai pai. Só que o pessoal, em especial em PPE, sempre falava do Prof. História, a residência sempre falava do Prof. História, e se fosse para acontecer o mestrado, tinha que ser no Prof. História. E aí eu me inscrevi, estudei e passei. Estamos aqui. Ainda com muita insegurança, porque eu não sei se é exatamente o momento para estar aqui, por conta da inexperiência ainda dos poucos anos de profissão. Eu acho que é interessante Prof. História para mim, para aprender com vocês, para ouvir de vocês, mas ainda me sinto meio cru, ainda preciso de casca talvez. E também muitas coisas na minha vida acontecendo, muitos compromissos, não estou conseguindo talvez dar tanta atenção que o mestrado precisa receber, mas assim está sendo um presente muito grande. Espero e com certeza quero merecer estar aqui. Obrigada.